parecia estar tudo bem. Naquela manhã, meu patrão pediu-me para levar alguns papéis a uma cidade vizinha. Na primeira descida, percebi que não havia freio, saí da estrada, peguei uma outra de terra que vai para uma fazenda. Assim que foi possível sair para o pasto e o carro parou. Você teve medo? Perguntou Reginaldo. Não, agi normalmente, respondeu o empregado. Em sua opinião, se isso tivesse ocorrido com seus patrões, o que teria acontecido? Adelino pensou um pouco e respondeu, o Sr. William conhece a estrada, só que dirige em alta velocidade, talvez fizesse o que eu fiz. Ele pediu-me para fazer esse serviço porque, como me disse, tinha de ir a uma audiência de uma ação movida por um ex-empregado da chácara. Agora, se fosse Dona Aide, eu não sei. Ela não conhece a estrada e parece que não é boa motorista. Se acontecesse com alguém que se apavorasse, acho que poderia ocorrer um acidente fatal. A estrada é muito perigosa. Audiência com ex-empregado. Expressou-se Reginaldo. Quem é esse ex-empregado? Por que foi dispensado? Houve brigas? É o Douglas, um moço arrogante. Ele não gostava de receber ordens minhas. Reclamei para o patrão, que lhe chamou a atenção. 2 dias depois, por pirraça, ele arrancou do jardim as roseiras que Dona Lia havia plantado. Isaura ficou nervosa e queixou-se ao Sr. William, que o mandou embora por justa causa e não pagou o que era devido. Douglas xingou muito, falou até demais. Disse que iria se vingar e cumpriu, fez uma reclamação trabalhista. Você acha que ele seria capaz de fazer alguma outra maldade? Quis saber Reginaldo. Não sei, respondeu Adelino, sem muita convicção. Lia, você conheceu esse empregado? Perguntou Mari para a amiga. Conheci. Sempre me pareceu uma pessoa normal. Acho que seria incapaz de matar alguém. Esse desentendimento deve ter sido depois de minha desencarnação, pois estou sabendo disso agora. Reginaldo continuou a inquirir o empregado. Douglas conhecia a casa por dentro. Sim, respondeu o empregado. Às vezes Isaura pedia para que ele fizesse algumas limpezas mais pesadas dentro da casa. Lia falou para Mari, será que meu assassinato nada tem a ver com esses atentados contra a Ede? Ou estão querendo matar William? Será que Douglas está envolvido? Ele era casado, mas estava sempre tentando conquistar Eva. Reginaldo fez várias perguntas. Algumas sem sentido. Quis saber até sobre os cogumelos. Quando falou para Adelino que ele podia ir embora, este saiu nervoso. Lia, pediu Mari fique por aqui e acompanhe o primo do seu ex-marido. Eu vou acompanhar Adelino. Preste atenção em tudo e fique bem atenta a todas as conversas. O empregado foi para o pátio aborrecido. Mari escutou seus pensamentos. Não estou gostando disso. Se emprego não estivesse tão difícil, eu me demitiria. Mas, se eu sair agora, vão achar que sou o culpado. Será que tem culpado nesse caso? Ricos pensam sempre diferente, têm mania de perseguição. E a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Será que Dona Lia foi assassinada? E o Sr. William será o próximo? A vingança de Douglas não ficou só na reclamação. Pareceu que o Sr. Reginaldo está achando que estão querendo matar a Dona Aide. Se isso for verdade, com a história do carro, quase que sou eu quem morre. Quem se beneficiaria com essas mortes? Só se. Quem receberia a herança? Sr. William. Giovanni Jorge Luiz? O filho da Dona Lia é estranho. Não estou mais gostando deste lugar. Tenho visto vultos, ouvido risadas. E ainda tem aquela assombração do paiol. É lá que ficam os espectros. Será que Dona Lia foi assassinada e vaga por lá, sem descanso? Arrependi-me de ter falado para as pessoas dessas visões. Serei taxado de mentiroso ou de louco. E poderão achar que sou um assassino. Só falta eu ser suspeito. É bem feito para mim. Naguinha, minha esposa, já me pediu tanto para ir novamente ao centro espírita. Ela tem tentado explicar-me que lá eles me ajudarão a compreender por que eu ouço vozes e vejo vultos. Sábado passado quase morri de medo. Estava no bar e ia colocar uma pinguinha na boca quando escutei sussurrarem ao meu ouvido, toma devagar que quero beber junto. Larguei o copo cheio no balcão e fui embora. Não é coisa de louco. É isso que vão achar que sou. Adelino pensava e às vezes resmungava. Estava chateado e preocupado,
Porque tenho de ver almas do outro mundo. Deus podia dar essa tal de mediunidade, que faz as pessoas verem defuntos, para quem quisesse. Estou com medo de ir ao paiol. Nisso Eva chegou com Reginaldo na horta onde Adelino estava. Lia estava com eles e disse a Mari, estou atenta. Reginaldo pergunta demais e escreve muito no caderno, e então Adelino. Você acha que o paiol é assombrado? Perguntou Reginaldo. O empregado olhou feio para Eva, que deu sorriso forçado e disse, estou acompanhando o senhor Reginaldo em um passeio em volta da casa. Ele quer rever tudo. Você não respondeu Adelino. Você acredita que o paiol é assombrado? Já viu fantasmas? Insistiu o investigador. Que insolente, exclamou Lia. Referir-se a mim e ao Zé Grilo dessa forma, chamando-nos de fantasma. Adelino encabulou-se, ficou vermelho e respondeu, em tom baixo, senhor Reginaldo, sou médium, vejo espíritos e, já sei, interrompeu o investigador. Médiuns são pessoas que têm sensibilidade para sentir quem já teve o corpo morto. Sei disso, então por que pergunta? Censurou o empregado. Perguntei se você via espíritos, disse Reginaldo, dando uma risadinha. Vi alguns vultos no paiol ou acho que vi. Pode ter sido impressão, falou Adelino. Não pode ser que tenha visto um ser vivo. Uma pessoa como nós, que entrou na chácara e se escondeu lá. Não sei, exclamou Adelino, não gostando do interrogatório. Reginaldo olhou bem, deixando o empregado mais nervoso ainda. Ele fez uma pausa e falou, você ouviu barulhos, viu vultos, pôs na cabeça que eram fantasmas e por medo não foi verificar o que era. Você não está fazendo seu trabalho direito, que é vigiar a chácara. Senhor Reginaldo, tenho certeza de que no paiol não entraram pessoas como nós, defendeu-se Adelino. Você procurou? Olhou direito? Insistiu o investigador. Não, Eva, vamos continuar nosso passeio, convidou Reginaldo. Os dois caminharam rumo ao paiol sem sequer despedir-se de Adelino, que pensou, tomara que eles vejam os vultos. Como Eva é faladeira. Já me dedurou. Hoje vou embora mais cedo. Vou sair quietinho. Lia acompanhou os dois, que olharam o paiol e o antigo cultivo de cogumelos. Depois, voltaram para casa. Adelino guardou as ferramentas e foi para sua residência. Mari o acompanhou. Ele foi resmungando, maldito paiol assombrado. Acho melhor eu ir ao centro espírita hoje. Em casa, sua esposa, Neguinha, foi recebê-lo carinhosamente. Adelino, por que você veio mais cedo? Hoje vou ao centro espírita com você. Estou cansado de não entender essas visões de defuntos. Estou com medo que as pessoas me achem louco. Não é defunto, Adelino. Pessoas que têm o corpo físico morto são desencarnados, corrigiu Neguinha. Pior. Desencarnado é um ser sem carne. Não faz diferença como eu os chamo. São todos feios, você um dia irá morrer, disse a esposa. Se isso acontecer, vou ser mais um defunto e não terei medo dos outros. Vou ao centro espírita porque estou cansado, ou eles tiram isso de mim, ou me fazem compreender para eu não ter mais medo. Adelino foi tomar banho. Minutos depois os dois saíram de casa em direção ao centro espírita. Mari foi junto. Era um salão grande, com 150 lugares, e quase todas as cadeiras estavam ocupadas. Os dois acomodaram-se e Adelino observou tudo e todos. Mari cumprimentou dois trabalhadores da casa, do plano espiritual, que ficavam recepcionando e encaminhando os que ali chegavam sem invólucro físico. Foi convidada a ficar numa parte reservada para visitantes. Entretanto, ficou atenta ao casal que acompanhava. Uma senhora encarnada fez uma oração muito bonita. Depois um senhor que era médico, o Dr. Lúcio, fez a palestra. Neguinho explicou, falando baixinho ao marido, ele vai falar sobre Jesus. Dr. Lúcio leu um texto do livro Evangelho segundo o Espiritismo em que Jesus amaldiçoa a figueira por não ter encontrado frutos nela. Depois explicou com voz agradável. Essa parábola causa indignação em muitas pessoas. Certo dia, Jesus estava com seus discípulos e passaram perto de uma figueira. Como estavam com fome, aproximaram-se da árvore e procuraram frutos. Não encontraram, porque não era tempo de ela produzir. O mestre, vendo que a figueira estava cheia de folhas e sem frutos, disse, jamais como alguém fruto de ti.
Podemos achar que Jesus não foi justo. Por que fazer isso com a inocente árvore, se não era época de ela dar frutos? Jesus fez isso se aproveitando, como sempre, de um fato ocorrido para ensinar, nos legando um precioso ensinamento. Ele comparou a figueira a nós, seres humanos. Muitos de nós têm abundante folhagem sem fruto algum e vários atos externos sem nenhuma utilidade. O perigo está em sermos espiritualmente estéreis. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Podemos escolher ser ou não ser frutíferos em todos os tempos, nos propícios e nos desfavoráveis. Nós, humanos, devemos ser espiritualmente úteis, mesmo em épocas difíceis ou em situações adversas. Sei que é fácil doarmos algo quando temos em abundância, quando estamos alegres, felizes e sem impedimentos, sendo mais complicado doarmos quando temos problemas, estamos em dificuldades e nos parece difícil ser úteis. Quem faz o bem em período de facilidades não deixa de ser útil, mas quem o faz em período ruim é realmente bom. Quem produz frutos quando não é tempo é bom. Ser generoso com pessoas boas é fácil. Prazeroso é fazer o bem aos que amamos. Agora, ser caridoso com os maus é mais difícil. Ser puro entre os impuros, luz no meio das trevas é dar frutos o tempo todo. Devemos entender o sentido espiritual dessa parábola, em que Jesus quis nos dizer que nós, seres humanos, temos e devemos produzir frutos sempre, nas adversidades e nas épocas propícias. Espiritualmente, temos a possibilidade de sempre dar frutos. Esse fruto é o alimento. Quem produz dá frutos, que são os atos benéficos, e primeiro alimenta a si mesmo e depois o próximo. Vocês podem dizer, só tenho momentos complicados. De fato, não deixam de ter razão. É muito difícil estarmos totalmente sem problemas. Por isso, vemos muitos se lamentando e dizendo, não faço o bem, não sou útil porque... Apóstrofo, e a lista de obstáculos é enorme. Como já disse, quem produz dá frutos e alimenta-se primeiro. Observem amigos, quando não comemos nem bebemos, o corpo físico degenera, perde sua função e morre. Se não usamos nossa mente, ela atrofia. E, se não temos dificuldades, estacionamos. Desenvolvemos-nos resolvendo problemas. Progredimos quando solucionamos para o bem. E muitas vezes achamos soluções para os nossos problemas quando ajudamos outras pessoas com os delas. Ontem mesmo encontrei uma jovem. Ela me falou que sabia que tinha mediunidade, mas por estudar e trabalhar não tinha horário para vir ao centro espírita. Disse a essa moça, converse com Deus, chame nosso pai para uma conversa séria. Explique-lhe detalhadamente sua falta de tempo e peça que adie para o futuro o seu trabalho com a mediunidade. Ela ficou séria e me respondeu após pensar alguns segundos. Vou sábado ao centro espírita. Acho que ela conseguiu organizar seus horários. Temos aqui aos sábados, às 19 horas, palestras, passes e, após, estudo da doutrina espírita. Dia e hora acessíveis a muitos. Quando deixamos de lado o comodismo, a preguiça e outros motivos, nossa conversa com Deus leva-nos a ver e a sentir que a figueira cheia de folhas e força pode dar frutos. Convido vocês, meus amigos, a pensar sobre isso e a fazer o que compete a cada um enquanto realmente se pode, porque pode ser que adversidades sérias nos levem a não poder mais ser úteis, embora para algumas pessoas não exista dificuldade que as impeça de fazer o bem. Conheci um moço espírita convicto, que era cego. Isso para muitos seria desculpa mais do que suficiente para não fazer nada. Mas ele produzia e doava frutos. Jerônimo Ribeiro Mendonça, assim o chamavam. Doente, tinha muitas dores. Era tetraplégico, só movia a cabeça, e excursionava pelo Brasil, dando consolo e alegria com sua voz forte e bonita. E pasmem, ele cantava. Falava de Jesus, do seu evangelho, consolando as pessoas. Se ele encontrou uma maneira de ser útil, por que nós não podemos encontrar? Se podemos fazer o bem, façamos, porque quem pode não faz acumula débitos que causam sofrimentos. Agora vamos nos preparar para receber o passe, energias benéficas que nos fortalecerão. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a dar bons e saborosos frutos. Adelino sentiu vergonha. Ele, que até então havia pensado que Jesus faria com todos que não acreditassem nele o que fez com aquela árvore, sentiu-se como uma figueira, era forte,
sádio e nada fazia de bom para si mesmo nem para os outros. É melhor eu dar frutos antes que Jesus me peça a conta de tudo que deveria ter feito e não fiz, pensou Adelino, arrepiando-se. Adelino ficou olhando todos os que estavam ali. Viu Dona Eni, a professora da escola do bairro. Ela lecionava o dia todo e dava aulas particulares à noite. Seu marido encontrava-se desempregado e doente, tinha 3 filhos, e estava ali, dando passes. Neguinha lhe dissera que ela ensinava, aos sábados à tarde, alguns adultos a ler numa das salas do centro espírita, onde funcionava uma escolinha. Viu Valdomiros, seu amigo, que trabalhava de boia fria, fazendo trabalho pesado. Viu também Dona Augusta, uma viúva que fazia faxinas, o Dr. Lúcio, que trabalhava muito e atendia no posto de saúde depois do seu horário normal de trabalho, e sua esposa, Cleusa, que trabalhava na prefeitura e fazia enxovais para crianças pobres. Adelino recebeu o passe e sentiu-se bem. Mari ficou observando tudo. É sempre prazeroso ir às reuniões de um centro espírita. Boa noite. Uma das trabalhadoras desencanadas da casa cumprimentou-a sorridente. Sou uma das servidoras deste local de socorro. Se Adelino realmente resolver trabalhar sua mediunidade, seremos companheiros de trabalho. Você o protegerá? Perguntou Mari. Estarei mais tempo com ele. Tentarei orientá-lo sem, porém, fazer o que lhe cabe. As pessoas confundem seu trabalho. Isto é, acham que o desencanado que trabalha junto do médium tem de fazer tudo para ele. Evitar que tenha problemas ou resolvê-los. Quis saber Mari. Ah, essa confusão, esse engano, explicou a trabalhadora da casa. Nós, desencanados, também temos limitações e devemos obedecer a certos critérios. Nosso maior trabalho junto aos encanados é orientá-los e motivá-los a continuar no bem. Eles, porém, têm o livre-arbítrio de atender-nos ou não. Somos companheiros de trabalho, parceiros que planejam fazer algo de bom juntos. Ela despediu-se de Maria e foi continuar sua tarefa. Nossa amiga ficou observando o lugar. Acima da construção material, havia uma outra, no plano espiritual, um posto de socorro para abrigar desencanados. Grande, de agradável aspecto, ele tinha biblioteca, um pequeno hospital e moradias para os trabalhadores desencanados. Muitos socorridos foram assistir à palestra. Após a reunião, eles voltaram para o abrigo. Com uma linda oração, foi encerrado o encontro da noite. Todos saíram. Adelino foi embora com sua esposa e no caminho comentou: Neguinha, de hoje em diante vou ao centro espírita com você. Irei às quartas-feiras estudar e, se Deus quiser, logo estarei dando passes. Quero dar frutos e não ter mais de me envergonhar por ser uma figueira só com folhas. Isso deixou Neguinha feliz. Mari também ficou contente. Quando o casal chegou à casa, ela volitou para o paiol. A investigação. Mari não encontrou Lia no paiol, foi rapidamente para casa, temendo que a amiga tivesse ficado presa lá dentro. Se eles fechassem as portas, ela não saberia passar. Mas as portas estavam abertas e o casal tomava chá na sala de estar com a visita. Lia estava atenta e sorriu ao ver a amiga. O trio conversava sobre viagens e, após alguns minutos, resolveu ir dormir. Isaura fechou a casa. A socorrista passou Lia pela porta fechada e foram para o galpão. Mari, onde você esteve? Quis saber Lia. Com Adelino, respondeu ela. Você suspeita dele? Ficou vigiando-o? Perguntou a ex-dona da casa. Acho que não foi ele. Nada notei de suspeito, respondeu Mari. Foram bem interessantes as conversas que ouvi, disse Lia. William disse a Reginaldo que foi amante de Eva e que teme por Aide. Pelo jeito que falou, meu ex-marido suspeita de Eva. Para ele é a empregada que está fazendo esses atentados. E você nem vai acreditar no que ocorreu depois. Aide falou que iria ao médico amanhã cedo. William disse que não poderia ir com ela por ter uma audiência no fórum e xingou Douglas. Pelo que ele disse, o empregado é um mau caráter, e a entrada dele aqui na chácara foi proibida. Logo após essa conversa, meu ex-esposo foi ao escritório dar alguns telefonemas e Reginaldo ficou a sós com Aide, dizendo-lhe: Aide, estou aqui para protegê-la. Espero contar com a sua colaboração para desempenhar bem meu trabalho. Se você acha que estou correndo perigo, vou embora daqui ainda hoje, exclamou Aide, assustada.
Você não deve ficar nervosa, claro que não corre nenhum perigo. Como já disse, estou aqui para protegê-la. Nunca aconteceu nada com os meus protegidos. Tenho um plano e vou dizê-lo a você. Mas, será segredo, não deve falar nem para o William. Promete? Apóstrofo. Nem para o meu esposo. Por quê? Apóstrofo, indagou-a, arregalando os olhos. Se mais alguém souber, deixará de ser segredo. Concorda? Falou Reginaldo devagar, enquanto abria e fechava a tampa da caneta que estava em suas mãos. Está bem, guardarei segredo. Pode falar. Você irá ao médico e dirá a todos que está doente do coração e que terá de tomar um remédio, um tônico para não ter um infarte. Darei a você um vidro que parecerá remédio. Você dirá que terá de tomá-lo 4 vezes ao dia, 6 gotas, e, se não o fizer, poderá ser fatal. Dentro desse vidro só haverá água, pode tomá-la despreocupada. Aqui está o vidro, amanhã você misturará com os outros. Deixará aqui na sala, porque terá de tomar antes das refeições. Você acha que, se alguém quiser me matar, tentará trocar o remédio? Apóstrofo, perguntou Aide. Esse plano é simples demais, se for alguém mais inteligente, não irá cair na sua armadilha. Ainda não sei se têm ocorrido tentativas de assassinatos e se querem matar você ou William. E muitas vezes planos simples dão resultados. Se o alvo não for você, nada acontecerá. Se for nosso plano, pode ser uma tentação para esse criminoso. Estou confusa. Apóstrofo, expressou-se Aide. Estava pensando que era a alma da falecida esposa de William que estava querendo prejudicar-me. Lia parou por um instante de falar, suspirou, olhou para Maria e disse, veja que injustiça. Achar que sou eu que quero prejudicá-la. No começo não gostei dela, senti até raiva, mas depois compreendi que a Aide não merece nada de ruim. Ela só quer ser feliz, ter filhos. Reginaldo acalmou e ela resolveu fazer tudo como planejado. Como vê, minha amiga, o investigador suspeita do primo, senão não ia pedir a Aide para não dizer nada ao marido. Tudo me parece perfeito, meu ex-esposo matou-me para receber a herança, aí surgiu essa moça mais rica do que eu querendo casar, e ele o fez pensando em assassiná-la e ficar mais rico ainda. É simples demais, só que há alguns detalhes. Porque ele foi bom comigo. Porque tentou ajudar Edson. Porque chamou o primo para investigar. Só se for para ter um álibi. William suspeita de Eva ou quer jogar a culpa na empregada, que foi sua amante. Vamos descansar, Lia. Tenho uma intuição de que amanhã descobriremos mais detalhes. Estou muito apreensiva para dormir, mas vou tentar, expressou-se a ex-dona da chácara. Lia ficou quieta e de repente começou a chorar. Mari foi até ela e abraçou-a. O que se passa agora? Estou com medo de que Jorge Luiz esteja envolvido nessa história de crimes. Ele tem motivos para ter mágoa de mim e de William. Isauro ama muito e pode ser sua cúmplice. Não é difícil para meu filho estar pagando alguém para matar meu ex-marido. Ou pode até ser que Gina tenha algo a ver com os fatos. Ela ama muito o irmão. Ele sempre cuidou dela, foi amigo, companheiro, confidente. Era ele que a ajudava nas lições da escola, a levava onde queria, eram muito unidos. Gina sofreu quando ele partiu magoado. Gina é tão sensível, exclamou Marie. Sim, é. Mas tem um marido que faz tudo por ela. Agenor não é um rapaz sem defeitos. Minha filha o amou assim que começaram a namorar. Não era o genro ideal, o que imaginei para minha menina, mas, como ela o queria, fiz de tudo para que se casassem. Até o eduquei, ele não sabia nem se alimentar com educação, não falava corretamente. Acho que é por isso que, aqui em casa, fala pouco. Fui eu quem lhe arrumou o emprego que possui e dei várias vezes dinheiro para que comprasse roupas. Sem o William saber, dei a eles os móveis para montarem a casa e o dinheiro para a viagem de núpcias. Minha filha nunca se queixou dele, e por isso acho que valeu a pena. Analisando friamente, Gina é feia, sem graça, e Agenor é muito bonito. Lia fez uma pausa, suspirando profundamente. Marie pensou que, quando conheceu Agenor, não viu amor em seus olhos. Talvez o moço casara por interesse. A socorrista não quis falar o que pensava para sua amiga, nem o que achava de Agenor nem que suspeitava de Eva e a julgava culpada.
Ela assassinara Lia com a ajuda de Olion e agora queria se livrar da outra esposa. Devia estar chantageando Olion, e este planejava culpá-la por tudo ou talvez fazer com que a empregada fosse acusada só de tentar assassinar a D. Se o crime de Lia não fosse descoberto, ele sairia ileso. Se um dos meus filhos estiver envolvido nesses atentados ou com a minha morte, vou sofrer muito. E a lição será dolorosa por eu ter querido investigar. Aí, meu Deus! Dai-me forças. Marie pensou que infelizmente existem muitos assassinos em família. Pais que matam filhos, e estes, os genitores. É falta de amor, exclamou a socorrista. Tem razão, expressou-se Lia, suspirando. Talvez eu não tenha dado amor aos meus filhos como deveria. Se eles tiverem algo a ver com a minha desencarnação, vou sofrer 1000 vezes mais do que sofri por ter morrido. Maria acalmou e ela adormeceu. A socorrista sentou-se, pegou a mochila que havia levado e que estava em um canto escondida, um livro e começou a ler. Era o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, uma edição especial para desencarnados. Logo que amanheceu, Maria chamou Lia. Acorde, amiga. Tem movimento na casa. Vamos lá. Isaura preparava o café. As duas acharam a empregada abatida, com olheiras. Logo disse o casal, que tomou o desejum e saiu. Aide foi ao médico, e Olion, como dissera, à audiência. Minutos depois, Reginaldo também desceu e tomou o desejum. Depois foi para a sala de estar e ficou alguns minutos a examinar a porta de correr. O que será que ele olha tanto nesta porta? Perguntou Lia para Marie. Será que o danado do Zé Grilo tem razão? Ele diz ter visto um vulto de negro entrando na casa por aí. Será verdade? Esse vulto seria encanado? Marie pensou que Zé Grilo tinha motivos para temer vultos vestidos de preto, pois ele fora maltratado por desencarnados maus que se vestiam assim. Pena ele não ter observado melhor e descoberto se o vulto era desencarnado ou não. Marie, você acha que Eva pode ter voltado vestida de preto e entrado por esta porta para fazer algo escuso? Será que esse vulto é alguém desconhecido ou alguém que conhecemos e que eu gosto? Será que o criminoso entrou na casa por aqui? Indagou Lia. Parece que Reginaldo acha que isso pode ter ocorrido, já que esta porta pode ser aberta facilmente, opinou Marie. O investigador andou pelo jardim, deu voltas pela redondeza e entrou e saiu pela porta de correr da sala de estar várias vezes. Conversou com Isaura e com Eva novamente. Depois, sentou-se em uma poltrona que ficava na sala e fez anotações em seu caderninho. Lia e Maria aproximaram-se para ler. Veja, amiga, o que ele escreveu, expressou-se Marie, indignada. Estou achando que ele é menos inteligente ainda do que eu pensava. Acima das suspeitas é Isaura. De fato, o investigador escrevera o nome da empregada como suspeita. E colocara na frente. Ela esconde algo, e pelo jeito é grave. A outra é Eva, leu Lia. Ele tem razão em desconfiar dela, opinou Marie. Leia o que Reginaldo escreveu, foi amante de Olion. Talvez ainda o ame e queira ser esposa dele. Não foi nada esperto ao desconfiar de Adelino, falou Lia. O empregado também é suspeito. Veja o que ele escreveu, empregado antigo, talvez tenha sido apaixonado por Lia e a matou por esse motivo. Não me parece saudável. Absurdo. Adelino é bem casado com Neguinha, que é bonita, dedicada, e ele sempre a amou. Nunca ocorreu nada entre nós, ele sempre foi respeitador. Mesmo se tivesse me assassinado, porque estaria tentando matar Aide. Ele colocou na lista o ex-empregado Douglas e o advogado de Olion. Você conhece esse profissional? Perguntou Marie. Quando estava encanada, eu o conheci socialmente. William precisou de seus serviços para fazer o inventário. Acho que ele não tem motivo nenhum para tentar contra Aide, respondeu Lia. Reginaldo também anotou que Gina está triste. Ele questiona se não seria remorso. Leu Marie. Se eu estivesse encanada, daria um tapa no rosto dele. Este sujeito não investiga nada. Ontem desconfiei do meu filho, de Gina e do marido dela. Foi tolice. Não penso mais nisso. Eu posso ter desconfiado, mas ele não tem esse direito. Esqueci de lhe falar, ontem, enquanto você foi investigar Adelino, Reginaldo fez uma visita rápida para Gina e eles conversaram por alguns minutos. Giovanna, minha filhinha,
Está triste porque me amava e eu desencanei porque o pai casou-se logo com outra. Precisa de mais motivos para se entristecer? Gina não tem de ter remorso, sempre foi uma boa filha. Não sei por que Reginaldo não colocou como suspeito o nome de William. Será pela chantagem? Pelo que já recebeu e receberá. Reginaldo fechou o caderninho, examinou de novo a porta e falou baixinho sua conclusão. Alguém tem aberto esta porta pelo lado de fora. Faz isso para entrar na casa. Por quê? Quem? Certamente o assassino. Será alguém de fora? E ajudado? Ou quer que se pense que é de fora? O que você acha, Marie? Perguntou Lia. Que é alguém da casa que faz isso para despistar ou é realmente alguém que não pertence à chácara? Eva? Ela sai para voltar. Estou achando que pode ser Eva a assassina. Mas como essa menina pode ser a criminosa, se foi criada em minha casa? Mas, se for levar em consideração que Eva foi amante de William e que me traiu, ela pode muito bem ser a assassina. Matou-me e agora quer amante mais rico e viúvo de novo. Marie nada respondeu. Ficaram na casa observando Reginaldo, que foi ler o jornal. No horário do almoço, William chegou com Aide. Ele estava muito preocupado. A dona da casa mandou servir almoço, pediu para Isaura ir com Eva servir a mesa e, como Reginaldo havia recomendado, comentou, estou doente, falou Aide, com calma. O médico diagnosticou uma doença séria em meu coração, por isso tenho passado tão mal. Tenho de tomar uma medicação em horário certo, e conto com vocês para me lembrar. Por que você não coloca o remédio aqui na sala de estar? Assim é mais fácil lembrar-se, destacou Reginaldo. Tem razão, falou Aide. Vou colocá-lo aqui, neste aparador. Tenho de tomá-lo 4 vezes por dia, após o desjejum, no almoço, no jantar e à noite, antes de dormir. Querida, estou preocupado com você, disse William. Não precisa se preocupar. Tomando a medicação corretamente, nada me acontecerá, respondeu Aide. Almoçaram em silêncio. Aide logo depois foi descansar e William foi para o escritório. Reginaldo olhou para o remédio e sorriu. O vidro continha só água. No rótulo estava escrito o nome Cardiuna e a indicação para tomar 4 vezes por dia. Lia falou, rindo, veja Marie que nome estranho Reginaldo colocou no remédio. Reginaldo balbuciou baixinho, armadilhas simples são as que pegam supostos inteligentes. Se alguém estiver querendo matar Aide, a troca do remédio facilitará seu crime. Agora, se estiver querendo eliminar William, certamente tentará outra coisa. Aí terei de pensar em outro plano. Esta sala é muito exposta. Há sempre pessoas por aqui para que alguém, durante o dia, faça trocas sem correr o risco de ser visto. Se esta porta é usada, como diz a minha intuição, o criminoso ou a criminosa virá à noite. E aí, ele sorriu. O investigador foi para a cozinha e as 2 desencanadas o acompanharam. As empregadas se assustaram quando ele entrou sem fazer barulho. Ele sorriu cinicamente e falou com voz pausada, olhando-as fixamente, quero lhes recomendar que fiquem atentas com Dona Aide, ela está realmente doente. Se não tomar o remédio direito, pode morrer. Sua doença é grave. Isaura regalou os olhos e exclamou, Ave, Maria. Nesta casa já ocorreu desgraça demais. Que Dona Aide não morra. Mas infelizmente é o que pode ocorrer se ela não tomar o remédio. Por isso recomendo a vocês que não a deixem esquecer de tomá-lo, falou Reginaldo, com seu sorriso cínico. Ele saiu da cozinha e Isaura se benzeu, fazendo o sinal da cruz. Eva pensou tão fortemente que Maria e Lia ouviram, como se ela tivesse falado, bem feito. Tomara que morra. Maldosa, exclamou Lia. Como pode desejar que ela morra? Você é má, Eva. Não sou má, pensou Eva, sentindo as palavras de Lia, embora não as tivesse ouvido, e sim as sentido como se fossem seu pensamento. William merece ficar viúvo de novo. Deixou-me sem explicações. Eu que sentia remorso por trair Dona Lia. Que ele sofra. Parece tão apaixonado. Irá sentir a morte dessa mulher. E aí estarei vingada. Eva saiu da cozinha e foi limpar a sala. As 2 desencanadas foram atrás de Reginaldo, que foi falar com Adelino. Ele contou ao empregado sobre a suposta doença de Aide e voltou para casa. As 2 ficaram um pouquinho com o empregado e ouviram pensar, vou orar para Dona Aide,
como também colocar o nome dela no caderno de vibrações do centro espírita. Coitada, é tão nova. O Sr. William não tem sorte. Primeiro Dona Lia morreu ao comer a sopa de cogumelos venenosos e agora a segunda esposa que é doente. Se me comparar com ele, eu é que tenho sorte. Neguinha é uma esposa nota 1000. Depois de ouvirem Adelino, elas foram atrás de Reginaldo, que foi conversar com o primo no escritório. William, meu caro, você deveria convidar Gina e Agenor para jantar aqui conosco. Gostaria de vê-los, e acho que você deve contar-lhes sobre a doença de Aide. Não sei por que contar a eles, disse William. Estou preocupado demais, e talvez Gina ache bem feito. Por que ela pensaria assim? Perguntou o investigador. Minha filha não me perdoou por eu ter me casado tão depressa. Ela não gosta de Aide, respondeu William. Será que não é uma boa hora para que elas fiquem amigas? Talvez Gina fique comovida com a doença da madrasta, falou Reginaldo. Pode ser que você tenha razão. Vou convidá-los, disse William, determinado. Aproveite e convide também seu advogado, sugeriu o visitante. Por quê? Nada como um jantar para acertar negócios, respondeu o investigador. Não tenho nada pendente com ele, mas vou chamá-lo. William pegou o telefone e fez as ligações. Depois falou para o primo, Agenor e Gina virão, mas o advogado não. Ele já tem outro compromisso. Vou à cozinha dizer para Isaura que teremos convidados para o jantar. Reginaldo ficou sozinho no escritório e fez uma ligação. Lia e Maria escutaram-no conversando com uma pessoa e recebendo informações sobre Douglas. Pelo que ouviram, o ex-empregado estava trabalhando em uma outra chácara, não muito longe dali. Quando desligou o telefone, ele saiu sem fazer barulho, subiu as escadas devagarzinho, entrou no seu quarto, deitou-se e logo adormeceu. Maria disse a Lia, vou procurar esse Douglas e ver se descubro suspeitos sobre ele. E você fique aqui atenta. A socorrista volitou até a chácara onde trabalhava o ex-empregado de William. Leu o endereço que Reginaldo tinha anotado. Achou a localidade facilmente, bem como o rapaz, que estava na horta regando as plantas. Por mais que ela tentasse, ele não queria pensar no seu antigo emprego nem nos seus ex-patrões. Voltou e encontrou Lia sentada no sofá. Estou vigiando o vidro de remédio. Ninguém mexeu nele. E você? Achou Douglas? Não descobri muito. Só acho que o moço é incapaz de matar alguém e não é muito inteligente, respondeu Maria, indagando. Onde está o Reginaldo? Ainda dormindo. Maria, aconteceram aqui alguns fatos suspeitos. Eva entrou escondida no escritório, isto é, observou bem se não tinha ninguém por perto, deu um telefonema e falou baixinho. Como ela entrou e fechou a porta, não pude entrar. Encostei o ouvido na porta e só consegui entender uma palavra que ela falou, noite. William também se trancou no escritório. Falou 2 vezes ao telefone. Isaura também veio observando, não vendo ninguém, entrou lá e telefonou. Antes, porém, ela foi ver se Reginaldo estava no quarto. Eu a vi espiando pelo buraco da fechadura. Eva e Isaura costumavam usar o telefone? Indagou Maria. Eva raramente usava. Isaura telefonava, às vezes, para a irmã. Quando eu estava encanada, ela me pedia. Eu sempre dizia que nem precisava pedir, que poderia telefonar quando quisesse. Você não escutou nada do que Isaura falou? Escutei ela falar sobre a doença de Aide, respondeu Lia. No horário marcado, Gina e Agenor chegaram para o jantar. Ela abraçou Reginaldo e cumprimentou friamente o pai e a madrasta. Após se sentaram à mesa, Isaura foi dar o remédio para Aide. Deu-lhe as gotas observando se ela realmente as tinha tomado. William também ficou olhando. Foi Aide quem explicou, não estava me sentindo bem, fui ao médico e ele diagnosticou uma doença em meu coração. Tenho de tomar esse remédio nos horários certos. É grave? Perguntou Agenor, educadamente. É, respondeu Reginaldo. Se Aide não tomar esse remédio, corre risco de vida. William suspirou triste. Sério? Perguntou Gina. E você ficará só com a opinião de um médico? Deve ir a outros e, querida, interrompeu Agenor traço, não devemos nos intrometer. Ah, sim. Desculpe-me, disse Gina. Talvez você tenha razão, filha. Vou levá-la à capital, em um centro médico especializado,
expressou-se William. Não precisa. Confio em meu médico, falou Aide. Sei por informações que esse médico que cuida de Aide é o melhor da região, disse Reginaldo. É conhecido internacionalmente, vêm pessoas de todos os lugares para consultar-se com ele. Nesse centro médico que quer levá-la, é provável que eles a mandem para ele. Desconheci esse fato, falou Gina. Talvez porque não tenha precisado de um especialista, esclareceu o investigador. Se você, Gina, adoecer, procure esse profissional. Sempre morei aqui e nunca ouvi falar que ele era tão bom assim, retrucou Gina, que ia continuar falando quando a Genora cutucou com o pé. De qualquer forma, vou levá-la para ser examinada por outros médicos, falou William, determinado. Vamos primeiro aguardar, meu querido, expressou-se Aide. Quero fazer esse tratamento e não estou com vontade de viajar, ir à capital. Confio nesse médico e vou tomar o remédio corretamente. Conversaram sobre outros assuntos. Reginaldo foi o que mais falou, tentando alegrar o ambiente. Depois do jantar ficaram sentados na sala de estar. Logo após o café, Gina quis ir embora. A Genor, ao despedir-se de Aide, falou gentilmente, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Gina olhou feio para ele. Quando saíram, William perguntou. Aide, você ficou triste por Gina rejeitá-la? Ainda seremos amigas. Você verá. Estou cansada e vou descansar. Boa noite. Aide subiu depois de tomar o remédio. Além do vidro de cardilina, a gestante estava tomando uma vitamina própria para o seu estado, que o médico havia realmente receitado. Ela deixou um vidro ao lado do outro. William ficou um pouco mais na sala e depois foi dormir também. Reginaldo foi à cozinha despedir-se de Isaura, que estava acabando de lavar a louça do jantar. Boa noite, Isaura. Vou dormir. Você também irá? Eva está aqui ou foi para a cidade? Eva foi para a casa do noivo na cidade. Vou só verificar se a casa está fechada e também vou dormir. Boa noite. Reginaldo subiu para o seu quarto. Isaura fechou a casa, mas nem chegou perto da porta de correr da sala de estar. Lia comentou com Marie, não é estranho Isaura não verificar se esta porta está fechada. Não será porque raramente a abrem. Lia balançou os ombros. As duas ficaram na sala. Isaura foi dormir. Fez-se um grande silêncio na casa. Vamos para o paiol, convidou Lia. Prefiro ficar aqui, é limpo e posso sentar no sofá, respondeu Marie. Escutaram um barulho e viram Reginaldo descendo as escadas devagar, no escuro. Ele sentou-se numa poltrona em um canto. De onde estava, via bem a porta e o aparador onde ficavam os remédios. Acomodou-se e ficou atento. Será que ele vai ficar a noite toda vigiando? Perguntou-lhe baixinho. Não precisa falar baixo. Ele não nos escuta, respondeu a socorrista. Acho que Reginaldo acredita que o criminoso virá aqui e tentará substituir o remédio. Vamos ficar também. Lia acomodou-se no sofá e disse, de fato, aqui é melhor do que o paiol. Não estou com sono, sinto-me agitada e aflita para que tudo termine logo. Marie foi rapidamente ao paiol e pegou de sua mochila 2 livros. Deu um para amiga a ler, o Evangelho segundo o Espiritismo, e pegou outro para si. Vamos ler. A leitura acalma e ensina. Peguei a lanterna para clarear, orientou Marie. As duas puseram-se a ler. Eram 2:30 da madrugada quando os 3 ouviram um barulho fora da casa, perto da porta de correr, e logo esta foi aberta. Ficaram atentos. Reginaldo ficou imóvel. Parecia nem respirar. Um vulto todo de preto entrou cautelosamente na sala. Tinha uma pequena lanterna que iluminou o aparador. Abriu o vidro que continha as vitaminas e colocou dentro uma cápsula igual às demais. Depois, fechou-o, colocando no mesmo lugar. Não se mexa, assassino, gritou Reginaldo. Esclarecendo os fatos. O vulto assustou-se, vacilou por segundos e correu para a porta na tentativa de fugir. O investigador pulou sobre ele. Lutaram, esbarrando nos móveis e fazendo muito barulho. Lia e Marie estavam atentas, tensas, sem, contudo, poder fazer nada. De repente o vulto de preto tirou do bolso um revólver. Reginaldo pegou-o pelo braço, forte e treinado. O investigador continuou calmo, segurando com firmeza o seu braço. Um tiro saiu da arma, atingindo o teto. William, assustado, ao escutar o barulho,
Foi para a sala logo após o tiro e acendeu a luz. Reginaldo tomou o revólver da pessoa de preto e levantou-se. Apontando-lhe a arma, o invasor ficou sentado no chão. Não se mexa, bandido, senão eu atiro e o mato, gritou o investigador, com firmeza. O vulto ficou quieto. William aproximou-se e tirou da sua cabeça o capuz, que só tinha 2 furos para os olhos. Você! Exclamou William. Lia engasgou e Mari ficou sem saber se acudia ou ajudava a Ade, que estava na metade da escada, segurando-se no corrimão, branca e tremendo, olhando para a sala. Com receio de ela cair, Mari correu em sua direção, tentando acalmá-la. Mari pediu com firmeza e, embora Ade não a escutasse, ela sentiu a vontade firme da socorrista. Sente-se, Ade. Sente-se, por favor, preciso me sentar, balbuciou Ade, sentando-se no degrau e segurando firme no corrimão. Isaura, assustada, entrou na sala e William, ao vê-la, pediu-lhe: Isaura, fique com Ade. A empregada rapidamente foi até a patroa, sentou-se ao seu lado e a amparou. Mari foi até Lia, que ainda estava engasgada, bateu em suas costas e soprou seu rosto. Lia acalmou-se e disse, tristemente: coitada de minha filha, por que fez isso? Perguntou William. Por dinheiro certamente, opinou Reginaldo. Agenor ficou quieto. O investigador tirou da cintura uma algema, foi até ele, puxou seus braços para trás e o algemou. Você matou Lia? Responda-me. Você a assassinou? Gritou o dono da casa. Agenor não respondeu. William levantou a mão, ia dar um soco no genro, mas Reginaldo impediu. Miserável, gritou novamente William, exaltado. Por que tudo isso? Por que assassinou Lia, que sempre foi como uma mãe para você? E Ade? Ela nada lhe fez de mal. Covarde. E eu que pensei que Lia se enganara com os cogumelos. Foi você. Assassino. Fale alguma coisa, infeliz. Vocês não têm provas contra mim. Exclamou Agenor. Temos, sim, retrucou Reginaldo. Tenho provas de que você comprou cogumelos venenosos e de que obteve folhetos sobre o assunto. Aqui também tem o vidro em que colocou a cápsula que certamente, ao ser analisada, saberemos o que é. Agenor deu um salto, querendo ir para perto do aparador, numa tentativa de destruir a prova. Foi barrado por William e acabou perdendo o equilíbrio e caindo, por estar algemado com as mãos para trás. Fique aí, assassino, ordenou Reginaldo. O investigador pegou o telefone, discou para a delegacia e em seguida deu a notícia: logo os policiais estarão aqui. Fez-se silêncio. William e o primo ficaram atentos em Agenor, que ficou sentado no chão com o investigador lhe apontando a arma. Mari, que tristeza. Estou muito infeliz, exclamou Lia. A socorrista abraçou e Lia chorou sentida. A polícia chegou e levaram o suposto assassino para a delegacia. Reginaldo os acompanhou, levando o vidro de remédio. Quando saíram, William fechou a casa e abraçou a esposa. Querida, tudo acabou. Ele queria me matar, exclamou ela, chorando. Vou fazer um chá calmante, falou Isaura. Faça para todos nós, Isaura, pediu William. O dono da casa pegou o telefone e discou. Demorou em ser atendido, filha. Desculpe se acordei, mas houve um imprevisto e Agenor não deve retornar para casa. Fez uma pausa, em que Gina certamente falou algo, e respondeu carinhosamente, sim, venha para cá logo cedo. Conversaremos com você. Não fique preocupada. Eu amo você, disse William, desligando o telefone. Isaura chegou com o chá, tomaram em silêncio. O casal subiu para o quarto e Isaura foi para o seu aposento. Lia convidou Mari, vamos para o paiol. Agora, amiga, que descobri tudo, o que irei fazer? No paiol, as duas acomodaram-se num canto. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, falou a socorrista. Depois iremos embora, levarei você para uma colônia, um lugar onde aprenderá a viver no plano espiritual. Tentaram descansar. Logo que o dia clareou, Reginaldo voltou e Mari e Lia correram para casa. Isaura serviu café e os três, William, Ade e o investigador, estavam sentados conversando sobre os acontecimentos. Reginaldo, você sabia que era meu genro assassino? Perguntou o dono da casa. Não, respondeu o primo.
Você não disse que tinha provas de que ele havia adquirido folhetos sobre cogumelos venenosos? Blefei. Achava que era Eva criminosa, respondeu Reginaldo. Por que tudo isso? Não entendo. Expressou-se Aide. É simples, esclareceu o investigador. Agenor confessou na delegacia que se casou com Gina por interesse. Só que não lhe bastava os bens que ela possuía, ele queria mais. Resolveu assassinar-lhe e tinha planos para matá-lo, William. Como você viajou e voltou casado, e ele investigou e descobriu que Aide era rica, Agenor resolveu deixá-lo viúvo, para que herdasse a fortuna dela, e matá-lo em seguida. Com sua morte, Gina seria a herdeira. Será que esse criminoso mataria minha filha? Perguntou William. Talvez, mas certamente só o faria depois de algum tempo, respondeu Reginaldo. Fomos agora pela manhã ao departamento onde Agenor trabalha, abrimos 2 gavetas de sua escrivaninha que estavam trancadas e obtivemos muitas provas. Nome e endereço do local onde ele comprou o cogumelo venenoso e o outro veneno. Também havia uma investigação completa sobre a Aide. Achei que o criminoso ou a criminosa, já que julguei ser Eva, tentaria trocar o remédio para o coração. Mas ele já havia preparado tudo e veio colocar no vidro de vitaminas uma cápsula a mais, que continha um veneno que causa infarte. Pelo que dissemos, tudo se tornou ainda mais fácil para ele. Gina deve estar chegando, escuto o barulho do carro. No telefone, esta madrugada, ela me pareceu sonolenta demais. Nem perguntou onde estava Agenor e o que ele estava fazendo. Agenor disse no depoimento que sedava a esposa quando tinha de sair, explicou Reginaldo. Vocês não obtiveram essas confissões depressa demais? Indagou Aide. Levamos Agenor preso e o ameacei com tortura. Certamente não ia usar esse método. Reginaldo sorriu cinicamente. Mas o amedrontamos, e ele preferiu nos dizer tudo. Queria resolver o caso logo, pois tenho de ir embora. Tenho vontade de surrá-lo, de bater nele até ficar exausto. Ainda bem que ele não conseguiu fazer o que planejara, que não conseguiu assassinar a Aide nem fazer uma maldade maior com Gina. Giovanna entrou na sala, ainda estava sonolenta. Cumprimentou-os, sentou-se e serviu-se do café. Maria expressou-se lia, sentida, coitadinha de minha filha. Não me importo de sofrer, mas não queria que ela sofresse, papai. Não entendi bem o que me falou nesta madrugada. Acordei e não vi o Agenor. Lembrei vagamente que me dissera para não me preocupar, que ele não iria dormir em casa. Por favor, me explique o que está acontecendo. Acho que ele irá demorar a voltar para casa, disse Reginaldo, devagar. Por quê? O que aconteceu? Quis saber Gina. Ele está preso, respondeu o investigador. Gina engasgou. Isaura correu para acudi-la. Papai, por favor, me explique o que está acontecendo, pediu Gina novamente, assim que conseguiu falar. Filhinha, tenha calma, vou lhe falar tudo. Eu tinha certeza de que sua mãe se enganara e tomara sopa naquela noite com algum cogumelo venenoso. Senti a morte dela. Quando viajei e conheci a Aide, senti que poderia recomeçar minha vida ao seu lado e ser feliz. Quando aconteceu um acidente de carro com Adelino, achei que fora sorte não ser a Aide quem dirigia. Mas, quando o vaso caiu da sacada, desconfiei que alguém queria matá-la, pois, se eu não a tivesse empurrado, ela certamente teria morrido. Por quê? Para quê? Tive a ideia, inspirada por Deus, de chamar o Reginaldo. Ele veio, investigou e inventou a doença da Aide e o remédio que ela tinha de tomar. Achei, explicou Reginaldo, que, se alguém queria matá-la, essa seria uma oportunidade. A pessoa tentaria trocar o remédio. Só que ele foi mais esperto, não pensou como eu. Veio realmente de madrugada e colocou uma cápsula no vidro de vitaminas que a Aide está tomando. E Agenor os ajudou, não é? Perguntou Gina, baixinho. Ninguém respondeu. Todos olharam com piedade. Parecia que Gina não tinha ouvido que eles disseram que seu esposo estava preso. Ela virou-se para a empregada, que permanecia ao seu lado, e indagou. Isaura, por que vocês estão me olhando assim? Por Deus! Foi Agenor? É ele o assassino? Filha, respondeu Elian traço, sinto dizer-lhe, mas foi seu marido que veio aqui e colocou a cápsula no vidro de remédio de sua madrasta. Gina abraçou fortemente Isaura e ficou quieta. O telefone tocou.
Reginaldo levantou-se e o atendeu. Ele conversou por um instante e, ao desligar, falou para todos. Foi confirmado. Agenor confessou. Na cápsula havia veneno. Ao tomá-lo, a pessoa tem uma morte rápida e parece ser vítima de um infarte. Já prenderam na capital a pessoa, o farmacêutico especializado em venenos. Ele os fazia por um preço exorbitante. Agenor, ao vir aqui, viu o remédio que Aide estava tomando, comprou um vidro do mesmo, tirou o conteúdo de uma das cápsulas e colocou dentro o veneno. Seria questão de dias, ela o tomaria e morreria. Gina começou a chorar e Isaura consolou. William levantou-se e foi abraçar a filha. Quando ela acalmou-se, seu pai lhe contou tudo. O que faço agora? Perguntou Gina. Por que você não vai para Londres e fica um tempo com Jorge Luiz? Ele gosta tanto de você, opinou Isaura. Isaura tem razão, minha filha, o melhor é você viajar. Seu irmão cuidará de você, como ele sempre fez. Vou agora mesmo me encontrar com o nosso advogado, pedirei a ele para fazer uma procuração, para que eu possa cuidar do seu divórcio. Quero que Agenor fique muitos anos na prisão, e acho que ficará. Papai, é muito triste pensar que amava o assassino de minha mãe. Exclamou Gina, chorando. Odeio. Vou fazer isso mesmo, viajar, ficar com meu irmão. E o senhor fará meu divórcio. Quero que cuide de tudo para mim. Não quero nunca mais ver esse traidor. Faço tudo o que você quiser, filhinha. Lia chorava. Aproximou-se da filha, que passou a chorar mais ainda. Afastou-se e comentou, acho que Gina me sente. Vou ficar calma, disse a mãe desencanada. Vou telefonar para Jorge Luiz, falou Gina. Irei agora para o meu apartamento arrumar minhas malas. Isaura, venha comigo, por favor. Ela pode ir, não é, papai? Não quero ficar sozinha aqui nesta cidade para não escutar os comentários maldosos que vão aparecer. Foram muitas as minhas amigas que me avisaram para ter cuidado com Agenor. Eu não lhes dei atenção, as considerei invejosas. Não quero escutar, eu não avisei. Se tudo der certo, vou hoje mesmo para a capital, me hospedo num hotel e embarco logo que possível para Londres. Faça isso, filhinha. Isaura irá com você. Ela lhe fará companhia. As duas saíram. Aide perguntou a Reginaldo, como Agenor vinha o quê? Ele disse no depoimento que sedava Gina todas as vezes que queria sair. Para vir à chácara, ele usava uma pequena moto que guardava na garagem do prédio, deixava escondida numa curva da estrada e continuava a pé até aqui. Você fez guarda esta noite. Como sabia que o criminoso entraria por esta porta? Continuou a inquirir Aide, curiosa. Acho minha cara, que Deus me instruiu. Deu-me vontade de examinar a porta e, quando fiz, percebi que ela se abria facilmente pelo lado de fora. Então fiz meu plano. Reginaldo suspirou, sorriu e completou, e deu certo. Agenor era muito observador. Aproveitou que Isaura gostava muito dele e, quando ela ia visitá-los, conversava muito com ela, induzindo a conversa para os assuntos da chácara. Chegava até a telefonar para a ingênua empregada com o pretexto de lhe falar de Gina. Foi assim que ele soube que Aide tinha de viajar e que o casal gostava de sentar-se, após o jantar, na varanda. Naquela noite, na véspera da viagem, ele veio e com habilidade danificou o carro. Também veio e colocou a mesa com as cadeiras na posição ideal para que ele pudesse empurrar o vaso. Isaura lhe havia dito que Aide gostava de sentar-se ali e ficar observando o jardim. O investigador fez uma pausa e falou, decidido, William, vou embora. Já resolvi o caso e devo ir para casa. Volto logo a trabalhar, minhas férias estão acabando. Espero que não venha a precisar mais de mim. William o convidou para ir ao escritório. Pagou o que combinaram e ainda lhe deu uma gratificação. Reginaldo despediu-se e partiu. Os telefonemas que Isaura, Eva e William fizeram e dos quais suspeitamos não tiveram nada a ver com o caso. Expressou-se Lia, dirigindo-se a Marie. Acho que Eva telefonou para o namorado. Isaura deve ter falado com a irmã e William deve ter resolvido algum problema, opinou a socorrista. Eva chegou e foi a Aide, que estava na sala, que lhe contou. O senhor Agenor? Incrível. Como ele podia assassinar a dona Lia? Que pessoa cruel. Dona Aide, agora que está tudo resolvido, quero me despedir.
Meu namorado Nelson, o mecânico, convidou-me para morar com ele, e eu aceitei. Fiquei com medo de sair antes e o senhor Reginaldo pensar coisas erradas a meu respeito. Mas, agora que descobriram o criminoso, não quero mais trabalhar aqui. Claro. Pode ir embora. E, se quiser,